Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a demonstração do resultado do exercício. Ok? Dando continuidade aí à nossa aula, tem um exercício a ser feito para ser entregue até as 22 horas. Após a entrega, para a próxima aula, vou estar iniciando a aula corrigindo o exercício, tirando todas as dúvidas aí. E caso tenha dúvida na hora da realização do exercício, eu estarei online e também estarei online pelo Skype, conforme o endereço que eu coloquei lá, ok? Bom, o que é uma demonstração, pessoal? É uma apresentação reduzida de todas as operações entre receita, custo e despesa. Então, a DRE ela traz o lucro líquido da empresa, ou seja, o quanto a empresa teve de ganho naquele período, tá certo? Bom, eu tenho dentro da DRE a receita bruta, aí eu tenho o meu lucro operacional, resumindo, e o meu lucro líquido. Bom, qual que é a diferença entre lucro operacional e lucro líquido? Lucro operacional, ou no caso, prejuízo operacional, representa o quê? Representa o valor ganho, o quanto a empresa ganhou de fato com a sua atividade principal, ou seja, com a sua atividade fim, tá certo? E o lucro líquido representa outras operações que não está voltado à sua atividade operacional, mas que afetam o resultado geral da empresa. Bom, por que eu estou falando isso, pessoal? Para que possamos identificar o quanto a empresa ganha de fato com a sua operação e quanto a empresa ganha de fato aí, tendo todo o contexto das operações voltado entre receita e despesa. Então, a base legal da demonstração do resultado do exercício é o CPC 26. Ele traz lá toda a estrutura, também está sendo passado aqui para vocês. A base legal, repetindo, o CPC 26, que fala das demonstrações contábeis, tá certo? Então, pessoal, a demonstração contábil é um dos principais relatórios contábeis. Ela trabalha com a conta de resultado, conforme já o plano de conta foi passado para vocês. Nós temos as contas patrimoniais e as contas de resultado. Então, a demonstração do resultado do exercício, ela trabalha com as contas de resultado. Por quê? Ela traz o resultado daquele período, ok? Entre receita, custo e despesa, tá certo? Ou seja, sempre seguindo o princípio da competência, conforme determina as normas contábeis, e aí elaborado a DRE. A DRE ela tem uma estrutura, isso daí vai estar sendo passado para vocês nos slides à frente, mas basicamente o conceito de DRE é isso, tá certo? Bom, aqui no próximo slide fala a base legal, fala que entre a receita líquida e a receita bruta, começa a dar uma introdução aí no conceito, na estrutura da DRE. Então, eu tenho lá, de acordo com a lei 12.973 do artigo 12, passa a vigorar as seguintes alterações. Ou seja, eu tenho da receita líquida será a receita bruta diminuída, conforme está aí no slide, que é a devolução e vendas canceladas, os descontos concedidos, incondicionais, o tributo sobre ela incidentes. Ok? Bom, e valores decorrentes ao ajuste ao valor presente, que trata o inciso 8º, aí também tem a base legal aqui, que evidencia a das operações vinculadas à receita bruta. Bom, devolução de venda, devolução e venda cancelada, isso aí é as operações que é normais na empresa, tá certo? Então eu vou estar deduzindo da minha receita bruta. Descontos concedidos incondicionais. Pessoal, muito cuidado, isso daqui não é o desconto financeiro, é o desconto incondicionais, o desconto que já foi acordado, tá certo? Em via de regra, esse valor é evidenciado em nota fiscal e isso também afeta a questão do cálculo do tributo, ok? Então, o desconto concedido incondicional não é o desconto financeiro. O que vem a ser um desconto financeiro? Vou dar um exemplo. Eu faço uma entrega de uma mercadoria e posteriormente, devido a alguma avaria ou no caso um acordo comercial, é dado um desconto. Isso não está ligado ao desconto incondicional. O desconto incondicional ele já é realizado quando eu faço a venda e isso é evidenciado em nota fiscal, ok? Isso também
é evidenciada em nota fiscal e acarreta no cálculo dos tributos. Tributos incidentes sobre as vendas e o valor decorrente a ajuste a valor presente. Tá certo? Bom, dando continuidade aqui, antes da Lei 12.973, que foi a atualização, trouxe aí o CPC 26, como que era feita a estrutura? Eu tinha a receita bruta, ou as vendas brutas, eu tinha as deduções de venda, a devolução, o abatimento sobre venda e os descontos incondicionais. E aí eu já calculava minha receita líquida. Posterior à lei, o que difere? Eu tenho o ajuste a valor presente de vendas. O que é esse ajuste? A base legal é o CPC 46, lá traz todo o contexto referente ao ajuste a valor presente, como que ele é calculado, e aí isso é evidenciado na conta de resultado, antes da receita líquida. Então, a valor presente, a base legal CPC 46, que nós vamos estar discutindo aí em aulas posteriores, ok? Bom, continuando, conforme já foi falado para vocês, aí está a base legal da demonstração do resultado, que é o CPC 26, né? Segue abaixo a estrutura da demonstração contábil. Então, nós vamos estar discutindo aqui a estrutura. Bom, primeiro item é a receita bruta ou vendas brutas. Aí eu tenho as deduções sobre as receitas. Então, eu tenho lá a dedução de venda, imposto sobre venda, devolução de venda, abatimento sobre venda e os descontos incondicionais concedidos. E o ajuste a valor presente, que já foi comentado aí no slide anterior, que a base legal é o CPC 26. Posterior a isso, eu tenho a receita líquida ou as vendas líquidas. Bom, devolução de venda é uma operação que ocorre normalmente nas empresas. Eu tenho as deduções de vendas, o abatimento sobre as vendas, que é feito antes, né, quando é feito a venda e não um acordo comercial. Tem que me atentar muito a isso, tá? Para não estar registrando de maneira equivocada. E o desconto incondicionais concedidos, que é dado aí no momento que é realizada a operação, ok? Bom, tendo isso, eu vou calcular a minha receita líquida, ou as vendas líquidas. Calculando, posterior, eu tenho o custo da mercadoria vendida, ou custo do produto vendido. Bom, pessoal, isso aí é o maior custo que a empresa tem, né? Só para a gente recordar um pouco aí como que eu calculo o CMV. É o estoque inicial, mais compras, menos estoque final. E o CPV eu tenho todo um procedimento para calcular, que a gente já viu em sala de aula. Então, ele contempla os custos totais. O que é o custo totais? Eu tenho lá o custo direto e o custo indireto, conforme a gente já comentou em sala de aula. Após esse cálculo, eu tenho o resultado operacional bruto. Feito isso, eu tenho as despesas com vendas, que também tem a nomenclatura de despesas comerciais, despesas gerais e administrativas, outras despesas operacionais e somando a outras receitas operacionais, tá certo? E aí eu vou ter o resultado antes do resultado financeiro. Bom, feito isso, eu tenho despesas financeiras e receitas financeiras. Aí eu chego no resultado antes do imposto de renda. Faço o cálculo do imposto de renda e aí eu tenho o resultado líquido das operações. Tá certo? Bom, pessoal, e aí, posteriormente a isso, eu tenho o resultado líquido após os tributos e, por fim, eu tenho o meu resultado líquido do período. No caso, tanto pode ser o lucro ou o prejuízo. Feito isso, esse resultado ele vai para o balanço patrimonial e assim encerrado aí, né, o balanço e também o resultado da empresa como um todo, tá certo? Então, pessoal, para fazer o balanço, para finalizar um balanço, é necessário antes fazer a DRE, desde que tenha conta de resultado. Conta de resultado são as despesas e as receitas, ok? Bom, resultado financeiro. Eu tinha comentado lá. O que é um resultado financeiro? Refere-se entre receita e despesas financeiras. Então, se eu tenho uma despesa financeira, representa que a minha despesa é maior que a minha receita.
Vou dar um exemplo aí de despesas financeiras. Eu, por exemplo, pago um boleto com juros, então eu tenho uma despesa financeira. Não está ligado à atividade principal da empresa, tá certo? E aí eu tenho as receitas financeiras. Vamos dar um exemplo. Receita financeira, eu recebo com juros, então aí eu vou ter uma receita financeira, ok? Isso, pessoal, não está ligado aí com a atividade principal da empresa, ok? Então, no caso, para eu calcular o lucro operacional, isso daí entra após o meu lucro operacional, ok? Bom, com isso, pessoal, tem a DRE, nós temos exercício para ser feito. Essa DRE, base legal, é o CPC 26, que ele vai demonstrar lá todos os detalhes, o conceito, né, conforme a nova legislação, que é a Lei 11.941. A DRE, para que eu possa fazer uma contabilidade, se faz necessário, independente da empresa, independente do regime de tributação. Hoje, as empresas, independente se é empresa do Simples, se é de lucro real ou lucro presumido, se faz a contabilidade, ok? Para obedecer às normas da CVM, que exige que todas as empresas tenham os relatórios financeiros e a demonstração financeira é um relatório financeiro. A demonstração de resultado do exercício, a DRE, é um relatório financeiro, então obrigatoriamente tem que fazer. E para fazer a DRE, se faz necessário fazer todos os registros contábeis, ou seja, os lançamentos, enfim, a contabilidade de fato, tá certo? Bom, pessoal, tem exercício para ser feito. A DRE, eu obrigatoriamente tenho que seguir essa estrutura que eu passei para vocês. E como que eu vou guardar a estrutura? Praticando, estudando, principalmente as pessoas que não trabalham diretamente com a contabilidade, né? Eu tenho que guardar essa estrutura. Cai em concurso público, cai para a prova de CRC, só para vocês terem ideia, em prova de CRC é no mínimo de 4 a 5 questões voltado à DRE. Então, pessoal, qualquer dúvida aí, eu vou estar à disposição a partir das 19 horas. Basicamente, demonstrando aí, passando um pouco aí, né, o que é uma DRE, qual a sua finalidade. Então, que vocês possam entender, antes de estar realizando, qual que é a finalidade da DRE, o que a DRE traz de resultado. Vou montar uma DRE? Sim. Então, o que ela traz de resultado? O lucro líquido. Para quê? Para que serve o lucro líquido da empresa? Para saber se a operação da empresa, né, se está tendo lucro ou não. Tá? Quero saber se a atividade principal da empresa tem lucro ou não, se é rentável ou não. Eu vou evidenciar pelo lucro operacional. E pegando o lucro líquido, eu evidencio outras operações que não estão voltadas à atividade da empresa. Ok? E aí eu tenho o resultado geral da empresa. Isso é muito importante, né, para a continuidade da empresa. O lucro é o principal fato aí que a empresa busca cada vez mais aumentar o lucro. É o que os acionistas esperam. Enfim, uma empresa rentável, ela tem que ter lucro, tá certo? Mas para ter lucro, ela tem aí que ter todas o planejamento, enfim. E isso eu consigo demonstrar através da DRE pelos seus resultados, ok? Bom, pessoal, então até mais. E aí a gente se vê logo mais.